SBT hipotecou a sede da emissora para conseguir se livrar da crise financeira e foi Rinaldi Faria quem salvou o canal. Olha que informação interessante. Como a gente viu nos últimos dias aí, Rinaldi Faria, o conselheiro, braço direito ali de Daniela Beirute, foi demitido do SBT, ou pelo menos acabou o contrato dele, que é o que a assessoria diz. Ele foi muito criticado por conta das suas decisões artísticas e de programação ali no canal. Mas antes dele assumir essa função, Rinaldi foi contratado para uma outra, para ajudar na realidade nas contas do SBT, que tava assim, ó, com a corda no pescoço, numa crise financeira sem fim. E o portal TV Pop trouxe com exclusividade alguns detalhes dessa história. Segundo a reportagem, antes mesmo da entrada de Rinaldi Faria, o SBT chegou a hipotecar a sede da emissora para conseguir um empréstimo de 100 milhões de reais. Precisou pegar um empréstimo no banco realmente para quitar as contas. A emissora estava vendo todos os seus bens perderem valor. E para não deixar a situação piorar ainda mais, o canal precisou pegar dinheiro emprestado com o Banco do Brasil, usando como garantia o próprio prédio onde funciona o canal, o Centro de Televisão da Anhanguera, o CDT, como a gente chama o SBT. A reportagem diz que isso aconteceu duas vezes. A primeira em 2019, ou seja, Silvio Santos ainda estava super na ativa em 2019, onde o canal pegou um empréstimo de 80 milhões de reais. E mais recentemente, em novembro de 2024, ou seja, há exatamente um ano atrás, o SBT pegou mais 20 milhões de reais emprestados com o banco. Tudo isso usando o mesmo prédio como garantia, tá? Como quando, por exemplo, a gente precisa deixar a casa para conseguir um empréstimo um pouco maior. Hipotecou realmente ali a sede da emissora. E é aí que entram os dados financeiros, tá? Porque mesmo pegando empréstimo, o SBT em 2024 não fechou no prejuízo. Ele deu um lucro de 33 milhões de reais. Um lucro maior do que o número de 2023, onde havia sido de 31 milhões. Mas ainda assim, um número bem menor, por exemplo, só para comparação, da TV Record, em que o lucro dela de 2024 foi de 244 milhões de reais. Bom, mas voltando ao SBT, o problema mesmo de tudo isso é que os bens do SBT, por conta da crise de audiência, desvalorização ali da imagem da marca, começou a preocupar a família Bravanel e os executivos. E foi aí então, segundo a reportagem, que Daniela convidou o Rinaldi Faria a integrar ao time do canal, responsável por arrumar as contas da emissora, já que Rinaldi é um grande empresário, isso é inegável. Ele é mais conhecido por ser dono do Patati Patatá, mas ele possui outras empresas, como por exemplo uma emissora de televisão, a Rede Mais Família, que apesar de ser nanica, ser uma emissora pequena, é algo a ser levado em consideração, já que ele possui uma concessão pública que não é para qualquer um. Fora outras empresas aí, já que ele é realmente um empresário e mais conhecido por ter feito o império do Patati Patatá, que é uma das principais marcas infantis que nós temos no país hoje. Ou seja, o cara é um bom administrador. E logo quando ele entrou ali no SBT, ele fez duros cortes. Diminuiu gastos de programas, reduziu equipe, cortou até mesmo impressoras lá dentro do SBT. Mas essas medidas duras fez com que o canal, em um ano, ou seja, de novembro de 2024 a novembro de 2025, economizasse 100 milhões de reais. Mas nos bastidores dizem que ele chegou próximo aí de economizar 110 milhões e um pouquinho mais. Ou seja, realmente o cara equilibrou as contas do SBT, que estava precisando pegar empréstimo nos últimos anos. O canal não estava quebrado, mas estava no limite. E a ideia de chamar o Rinaldi foi justamente para colocar ordem na casa, né? Então assim, apesar das críticas a Rinaldi, já que muitas pessoas não gostavam das decisões ali, inclusive apresentadores da casa, né, funcionários não gostavam muito dele, ele fez algo muito importante para o SBT, que foi justamente equilibrar as contas do canal que estava com a corda no pescoço. O negócio poderia ser ainda pior, poderia colapsar. E aí o grande problema dele, na minha opinião, foi querer
dar uma de Silvio Santos e se meter talvez numa área em que ele não deveria ter se metido. Se ele tivesse se limitado a fazer esses cortes, assim como a Globo promoveu, né, lá em 2019 para cá também, para economizar dinheiro, aí ok, eu acho que ele nem sofreria tanto hate assim, não fosse tanto odiado. O problema foi que ele começou a mexer em grade de programação, começou a mexer mais ali na parte comercial, ele tava quase o Silvio Santos, porque o Silvio, ele centralizava tudo, né? O Silvio era a mente de titânio. Ele era o diretor de programação, o comercial, o de marketing, o de chamada, o financeiro, o Silvio era tudo. E eu acho que esse foi o problema do Rinaldi. Ele não é tudo, né? Ele não é. O Silvio Santos, nasce um Silvio Santos a cada 1.300 anos. Pessoas geniais, gênios de comunicação, como o Silvio, nasce todo dia. Então talvez o problema dele tenha sido isso, né? De misturar artístico, de misturar grade de programação e uma coisa que ele não faz com eficiência como faz em administração de empresa, na parte mais financeira. A coisa de criação artística não é o forte do Rinaldi, e foi aí que talvez ele quisesse bancar mais e acabou pecando pelo excesso. Bom, mas de qualquer maneira, segundo Daniela Beirute, ele cumpriu ali o seu primeiro ano de contrato, que era o que estava previamente acordado, né? Era um contrato de apenas um ano, cumpriu, economizou 100 milhões e funcionou. As contas do SBT neste momento estão no azul. Não tem dinheiro para torrar, mas também está longe do prejuízo. É isso, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham dessa história toda?